De volta com pautas do dia, iniciando a terceira e última meia hora do programa desta quarta-feira, 19 de junho de 2024. A gente conversa então com ele. Rômulo Pinheiro já está com a gente ao vivo por Skype, direto de Brasília. Eu acho que você está em Brasília, Rômulo. Bom dia para você. Bom dia, meu amigo Max Souza. Um bom dia aí para o Dayan Andrade. Na próxima quarta-feira farei uma visitinha para vocês aí no estúdio, viu? Opa, promessa é dívida, né, Dayan? Mas eu quero a visita aqui em Macapá. É pertinho, verdade. Rômulo. Bom dia para você. Estendendo a passagem, estarei aí também, Dayan. Fica tranquilo. Oh, maravilha. Será uma honra receber você aqui. Quando o Salgado apresentava o Pautas, né, antes dele apresentar o Japi 1, a gente chegou a pesquisar aqui na CBN mesmo, né, Rômulo? R$300 a passagem com antecedência, baratinho, né? Daí de volta a Macapá. Legal, a gente vai marcar direitinho isso aí. Agora, Rômulo, bora trazer uma polêmica aqui. Como sempre, né, toda quarta-feira, atualizações dos debates sobre a PL anti-aborto legal. O que você traz de novidades pra gente aqui no Pautas? Pois é, Max, nós, na semana passada, o assunto estava iniciando e eu, claro, acompanhando as circunstâncias aqui de Brasília, trouxe na nossa coluna as circunstâncias do projeto de lei e de quarta-feira para cá isso tomou uma repercussão muito grande. É claro que já na surdina, no calar da noite, na aprovação em 20 segundos do projeto de lei em caráter de urgência, ou seja, na verdade, não se estava aprovando a lei em 20 segundos, mas se aprovando em que existia um caráter de urgência para essa análise, o que tiraria o projeto de lei das comissões temáticas do Congresso Nacional. E isso, claro, gerou uma repercussão imensa, porque havia e há ainda uma desconexão muito grande entre aquilo que é o ideal, pelo menos o ideal dos congressistas, de barrar uma espécie de aborto, por exemplo, nos casos de estupro, e essa desconexão com o que prevê a lei atualmente, ou seja, muitas circunstâncias foram, de certa forma, negativas à repercussão, tendo em vista que setores da sociedade se organizaram, mulheres principalmente, final de semana fizeram passeatas, fizeram manifestações. O Congresso funciona, Max e Dayana, funciona sempre com base também naquilo que vem das ruas e ante a repercussão negativa do projeto de lei por ambos os espectros políticos, setores até mesmo evangélicos, porque a gente fala aqui na bancada evangélica da Câmara e do Senado como se fosse algo unificado e não é. Essas bancadas têm suas ramificações internas. Mesmo nas bancadas, dentro da bancada evangélica, houve quem discordasse do projeto e não sustentou esse apoio. Aí no Pará, uma deputada retirou a assinatura do projeto, a deputada Ernice Nicodemos, que havia sido autora do projeto, também retirou, porque disse que entendeu que havia ali uma proteção e não houve. Enfim, houve uma repercussão muito negativa e, claro, essa repercussão se deu principalmente pelo teor do projeto. A gente comentou aqui semana passada, a OAB, por exemplo, já se movimentou, aprovou na data de ontem, a OAB Federal, uma orientação de que vai entrar já com uma ação de inconstitucionalidade caso esse projeto seja aprovado. Nós temos aí também o governo que, a princípio, ficou silente porque havia um acordo com Arthur Lira, teve que se manifestar contrário ao projeto, mas que se ressalte que até liberou a bancada do Partido dos Trabalhadores para votar como bem entendesse. Ali havia um acordo também entre os políticos lá do bancada evangélica com Arthur Lira para o apoio do candidato de Lira para a próxima legislatura, presidente da Câmara. Então, não se esqueçam que aqui em Brasília as políticas, ao invés de se costurarem em torno do interesse popular, elas se desenrolam em torno de interesses particulares. E isso foi o que levou, então, à aprovação, aliás, à apresentação do projeto nesses termos e sua aprovação em caráter de urgência para ser deliberado direto no plenário. Então, em razão da repercussão negativa, houve esse recuo do presidente Arthur Lira, sentindo também essa pressão e, na verdade, se criou aqui um grupo de trabalho para discutir o tema mais amplamente
dentro das comissões. Max e Dayan, quando aqui em Brasília se cria um grupo de trabalho, em qualquer esfera legislativa, executiva, até mesmo no judiciário, é certo que esse grupo de trabalho é criado para não dar em coisa alguma. É a expectativa, é o que se vê aqui geralmente. Vamos ver se esse grupo de trabalho que vai discutir o tema vai avançar, mas em geral a resposta sempre é ao final que não houve algum tipo de avanço nas negociações. E não me esquecendo que o que se tirou de destaque foi só a aprovação de urgência para análise em plenário, ou seja, o projeto ainda está de pé, ainda está tramitando, vai tramitar agora nesse grupo de trabalho, nas comissões temáticas da Câmara, e Rômulo, pode ser votado até o segundo semestre, de acordo com o acordo que foi planejado ontem. e um ponto que eu trago para essa conversa é um questionamento por parte dos partidos de esquerda, um posicionamento de fato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. Esse posicionamento que até então não tinha por parte do presidente Lula. Muitas De fato, críticas. Isso desagradou muito até aliados do presidente Lula. Até que ele veio se posicionar, mas em partes, né, Rômulo? Você está em Brasília, também tem essa temperatura. Ele se posicionou em partes. Ele não foi com aquilo que a maioria dos seus aliados, tanto do PT quanto dos demais partidos de esquerda, queriam. E também o público feminino. Esse posicionamento mais firme do presidente. Aquilo que você falou, é um jogo de interesse. Ele não quis muito bater de frente com o Lira, mas estava na hora do presidente Lula também se posicionar. E se posicionou ontem também em entrevista à CBN. Pois é, Dayan. Quando se quer agradar a todos, corre-se o risco de não agradar a ninguém. E o governo tinha amarrado um acordo com Arthur Lira em algumas pautas que garantissem, então, a sucessão de Lira, e Lira também ia abrir espaço para os projetos de interesse do governo. E foi essa a razão de, na semana passada, até comentei aqui na nossa coluna, que o PT liberou seus deputados para votarem como bem entendesse. Não deu orientações específicas, mas liberou a bancada. Inclusive, deputados não do PT, mas de esquerda, que são históricos, como a deputada Maria do votou a favor, inclusive, do projeto, gerando críticas aí de vários órgãos. Então, acontece que esses acordos firmados, quando não bem costurados ou quando de temas polêmicos, como foi esse, geram desgastes políticos consideráveis, como o presidente Lula teve que assumir esse desgaste político em sua base de apoio, principalmente. E, claro que antes tarde que nunca, mas é para deixar claro e reforçar aqui que aqueles que têm os seus políticos de estimação, a idolatria por essa ideológica que existe, tem que ficar muito marcada, porque esse é um exemplo clássico de como esses acordos são costurados sem qualquer espécie de ideologia política. Então, a ideia que a gente tem que é a da fiscalização desse tipo de políticas públicas, de leis prevendo esse tipo de políticas públicas que claramente afrontam a sociedade, claramente afrontam os direitos das mulheres. E para aqueles que perguntam qual é a viabilidade desse projeto, o que vai acontecer nesse projeto, nós tivemos ontem, então, anteontem, salvo engano, uma cena lamentável no Congresso, com alguém encenando um feto que estava lutando pela vida. Então, uma cena caótica e que gera vergonha alheia para qualquer criatura. Eu sugiro para quem quiser, talvez não estiver muito feliz com a vida, que quiser sofrer um pouquinho, ver esse vídeo aí lá no YouTube, aqui no YouTube, ver que veja lamentável, Rômulo, mesmo. Lamentável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se mostrou estritamente aborrecido com essa espetacularização desse teatro aí horrível, e o clima não é agradável em nenhum ponto para a votação desse projeto. É por essa razão que Lira recuou e marcou agora pela parte do almoço, da meio-dia, agora o almoço com deputadas da bancada feminina para discutir eventuais questões desse mesmo projeto, porque, como eu disse, não nos esqueçamos, o projeto ainda está de pé, vai ser discutido, mas não foi retirado. Então, a bancada feminina busca Lira para fazer com que Lira devolva o projeto, ou seja, não aceite ou botar em votação e isso se encerrar por aqui.
É claro que há uma pressão também de membros aí da oposição para gerar um desgaste no presidente. Há essa percepção, Dayan e Max, que esse projeto não deve ser aprovado nem no segundo semestre, porque esse grupo de trabalho foi criado agora e esse grupo de trabalho vai paralisar-se agora no recesso do Legislativo, agora em julho. Quando retornar em agosto, de agosto até outubro, os deputados vão fazer pouquíssimas sessões legislativas e senadores, porque estarão vinculados às campanhas municipais. Então, devem retornar em novembro. E já novembro é praticamente um mês vencido, se aproximam os recessos de final de ano. Então, a tendência é que esse projeto seja aí voltado à gaveta para aguardar uma nova oportunidade de alguém com essa intenção, que me parece muito que foi a do início, usar esse projeto como uma moeda de barganha, entre outros assuntos que geram desgaste no governo federal. E o governo federal, ao invés de se posicionar da maneira mais adequada, caiu aí no jogo da oposição e também se desgastou ao não, de início, a afastar ou se posicionar contra o projeto, demorando e gerando esse desgaste. Ou seja, é uma situação que até hoje gerou muitos reflexos, tem discussão aí na sociedade em geral. O STF já se posicionou confirmando as hipóteses de aborto legais, ou seja, risco de saúde da gestante, violência sexual, caso do estupro, e os casos de anencefalia. Caso do estupro, por exemplo, independente de prazo, de semanas de gestação. Nós discutimos, Dayan, principalmente, a questão desse prazo não tem conteúdo científico nenhum, 22 semanas, 20 semanas, 21 semanas, não existe um consenso científico que demonstre que esse momento é o adequado ou menos adequado para fazer a interrupção da gravidez. Nos casos de estupro, principalmente, a lei não prevê nenhum prazo e qualquer inscrição nova na lei nesse sentido violaria um preceito até mesmo constitucional da dignidade da pessoa humana e, com certeza, esses argumentos serão levados lá no Supremo Tribunal Federal, caso isso seja aprovado. Não é o que se percebe, não é o que hoje a política aponta aqui, mas já dizia uma velha raposa da política há muitos anos atrás, que essa política é como as nuvens do céu, meu caro Dayan. Elas podem se movimentar a qualquer momento e o jogo pode virar. Agora, Rômulo, para a gente finalizar, vale lembrar o seguinte, que tivemos 33 coautores, nenhum do Amapá, mas tinha um deputado, ou seja, uma deputada aqui do estado do Pará, do MDB, Renilce Nicodemos, que era coautora, mas ela retirou a assinatura, então o projeto de lei passa a ter 32 coautores, sendo encabeçado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Então, dos 32, 11 são de partidos que têm ministérios no governo federal e 10 são mulheres. Então temos uma única retirada de assinatura e é uma deputada aqui do Pará, Renilce Nicodemos, do MDB. Para a gente finalizar, já são 11h48, um minutinho, Rômulo, como é que isso repercutiu em Brasília em relação a essa retirada de assinatura? Olha, repercutiu, Max, aqui de uma maneira muito já esperada por alguns deputados e senadores aqui no Congresso Nacional, porque foi muito grande a reação contrária, que os coautores mesmo não esperavam essa reação contrária tão grande assim, a ponto de membros da sociedade civil, da televisão, da mídia em geral, se posicionarem abertamente em canais amplamente populares. Nós tivemos, o racha principal foi dentro de setores mesmo religiosos, que em tese apoiariam apoiaria a proibição do aborto em qualquer circunstância. Mesmo nesses segmentos houve um racha por entender que, decorrente de uma violação sexual, proibir o aborto era algo que violava um direito e uma garantia da dignidade da pessoa humana, nesse caso da mulher. Então esse racha na própria base de apoio, principalmente, é que gerou essa reação contrária e, claro, novas retiradas de assinatura estão previstas para as próximas semanas. A deputada Renilce Nicodemos foi só a primeira e alegando que não entendeu integralmente o conteúdo, algo que talvez o que devem argumentar novos parlamentares das próximas semanas. Rômulo, muito obrigado pela participação. Detalhe por detalhe, tintim por tintim, deu para a gente entender perfeitamente. Obrigado pela contribuição. E até a próxima, e vamos acompanhar os próximos capítulos.
Com certeza. Max, Dayan, forte abraço. Quarta-feira estaremos juntos aí no estúdio. Perfeito. Forte abraço. Rômulo, peraí. Antes de você sair, rapidola. O que aconteceu ontem, hein? 1-1, dava pra ter ganho o CRB, Rômulo. Eu estava ouvindo a psicóloga falando na questão do luto, e aí já estou botando em prática esses sentimentos que esse Paysandu está me dando muita dor de cabeça nos últimos tempos, viu? Valeu, Rômulo. Até a próxima. Ai, Valeu, ai, Rômulo. Abraço, tchau. 11h50, hora pro último intervalo e daqui